Eclesiastes, capítulo 2. Eclesiastes, capítulo 2, nós vamos ler um versículo só. Um versículo, a primeiro momento, até bem estranho. Eu vou tentar explicar eles para vocês. Mas tenho certeza que essa é a palavra que o Senhor nos trouxe hoje e que deseja que nós venhamos ministrar aqui essa noite para vocês. Confesso que eu até perguntei para o Senhor, mas é isso mesmo que o Senhor quer falar? Ele disse, é isso mesmo. Eclesiastes, capítulo 2. Depois de Provérbios, você vai encontrar o livro de Eclesiastes. Daí você vai lá no capítulo 2, vamos ler o versículo 11. Versículo 11 de Eclesiastes, capítulo 2. E depois disso você fique com a Bíblia aberta para nós acompanharmos alguns outros versículos no decorrer da palavra. Quantos se encontraram, diga amém. Então vamos ler, diz assim: então olhei eu para todas as obras que as minhas mãos haviam feito, como também para o trabalho que eu aplicara em fazê-las, e eis que tudo era vaidade e desejo vão, e proveito nenhum havia debaixo do sol. Vamos ler de novo? Então olhei eu para todas as obras que as minhas mãos haviam feito, como também para o trabalho que eu aplicara em fazê-las. E eis que tudo era o quê? Vaidade e desejo vão, e proveito nenhum havia debaixo do sol. Queira sentar e eu vou explicar essa palavra para vocês, meus irmãos. Eu quero que vocês entendam isso, né? E não é uma mensagem sobre depressão, baixa estima que eu vou trazer hoje, apesar que esse versículo insinua isso. Mas eu peguei esse versículo porque ele retrata muito bem a humanidade de hoje e a humanidade no decorrer da história. Sempre, você vai procurar sempre, na história da humanidade, as pessoas procuravam um sentido para a vida. As perguntas sobre a existência humana sempre existiram. De onde vim? Para onde vou? Por que eu estou aqui? Qual o objetivo disso aqui? Qual o sentido da vida? Toda a humanidade perguntou isso durante o decorrer da história. E, na nossa vida particular, todos nós já perguntamos isso. Eu, pelo menos, na minha vida, principalmente ali na adolescência, comecei a fazer essas perguntas. E que, às vezes, alguma coisa ainda vem, né? Qual o objetivo disso que está acontecendo? E, no âmbito geral, qual é o propósito da vida? É interessante nós analisarmos hoje, porque nessa pergunta, né, nós vemos hoje muitas teorias falando, tentando explicar qual é o sentido da vida. Muitas pessoas não achando a resposta para essa pergunta e tomam decisões drásticas. Eu gosto de acompanhar reportagens. E eu vou mostrar para vocês no slide que algumas reportagens sobre suicídio, só que eu peguei no ano passado. Coloca aí, Wellington. Vamos passar rapidinho. Eu quero introduzir essa mensagem refletindo sobre isso. Aqui, olha só. Taxa de suicídio dobra em uma década na Coreia do Sul. Dobra. Tá? Pode passar. Pesquisa indica aumento em índice de suicídios na Europa durante a crise. A Europa continua em crise, o índice de suicídio só aumenta. Pode passar. Índice de suicídio na Grécia sobe 40% após a crise. 40%. Japão tem maior índice de crianças se suicidando. Pode passar. Indígenas sofrem com altas taxas de suicídio, isso já no Brasil. Alto índice de suicídio atinge o estado do Piauí, que foi o que teve maior índice de todos o Brasil. Também o índice do Brasil está crescendo muito de suicídio, e o estado do Piauí foi o destaque. Pode passar. Índice de suicídio no Brasil é problema de saúde pública, diz especialistas. Ok. Aumenta o índice de suicídio no Brasil. Pode passar. Taxa de suicídio é maior nas regiões mais ricas de São Paulo. Pode passar. Acho que deu. Eu trouxe algumas reportagens que eu colhi ano passado.
Desde 2007, a Organização Mundial de Saúde, ele tem feito levantamento a respeito do suicídio e da falta do sentido para viver que existe nas pessoas. Irmãos, é assustador, mas nesse minuto que acabou de passar, no Brasil, 3 pessoas pelo menos se suicidaram, e 20 tentaram. O mundo jaz em depressão, o mundo jaz em busca de um sentido para viver. Eu não estou aqui falando coisas que foi criada por mim ou por alguém aqui, não. Estou falando de reportagem, de dados que estão aí. É claro que não estão sempre na mídia, porque é comprovadamente que notícias sobre suicídio incentiva e estimula outras pessoas a buscarem essa saída. Mas nós sabemos que não é a saída. Só que nós precisamos entender que não é afirmando que isso não é a saída que resolve o problema. Nós precisamos entender que a verdade é um pouco mais profunda. Existe um sentido maior que todos nós conhecemos, mas que volta a outra, vem questões sobre a nossa mente. Olha só sobre esse capítulo que nós lemos. Capítulo 2, então, de Eclesiastes, escrito pelo grande sábio Salomão. Não sei se você já leu o livro de Eclesiastes, mas ele é um livro meio depressivo. Eclesiastes, na sua juventude, Salomão, quando escreveu Eclesiastes, já não estava mais na sua juventude. Na sua juventude, ele escreveu o livro de Cantares, um livro fogoso, um livro quase erótico da Bíblia Sagrada. O tempo passa, ele escreve Provérbios, alguém maduro, alguém com muitos conselhos, e no fim da vida, nós vemos o rei, grande sábio Salomão, escrevendo o livro então de Eclesiastes e colocando muita coisa em xeque. Quando nós olhamos para a vida de Salomão, nós começamos a entender por que ele tinha tanta dúvida, por que ele buscou tanta saída em outras coisas, por que esse livro? A história de Salomão é uma história drástica, porque do homem mais sábio que tinha, do homem que teve experiência com Deus, do rei que teve o privilégio de construir o grande templo de Jerusalém, ele se torna alguém que se afasta de Deus. Alguém que começa a casar com muitas mulheres. A Bíblia diz que ele teve 700 esposas, ou seja, fora as concubinas, mas justamente pelas alianças que ele fazia, e essas esposas, que eram de outros países idólatras, levaram ele a adorar os seus deuses, e no decorrer da história de Salomão, ele se afastou de Deus. E daí no fim da vida, nas crises que ele estava passando, ele escreve o livro de Eclesiastes. E eu trago hoje aqui porque eu vejo que a nossa sociedade continua repetindo as mesmas coisas que Salomão cometeu há 3.000 anos atrás. E a humanidade, no decorrer desses 3.000 anos também, buscando o sentido da vida em outras coisas. E olha só o que ele diz ali então no capítulo 2. Se você está com a tua Bíblia aberta, você vai ver que Salomão buscou muito o sentido da vida nos prazeres. Lá no versículo 1 do capítulo 2 ele diz assim, disse eu para mim mesmo, ora, vem e eu te provarei com alegria, portanto, goza o prazer, vai curtir a vida. O sentido da vida está em você ir nas baladas, está em você pular e dançar a noite inteira, está em você curtir todos os dias da Oktoberfest, da Summerfest, de todas as festas que tem aí. Isso vai trazer um sentido para a sua vida, isso vai trazer um significado, e Salomão tentou fazer isso. E ele diz que tudo não passava de vaidade, que isso não trouxe uma solução para a sua vida. E a palavra vaidade que ele usa aqui é bafo, vapor, algo que está aqui e daqui a pouco não se vê mais. Essa alegria aumentando acaba. Os prazeres da balada terminam às 6 horas da manhã, quando a balada encerra. E aí? O vazio existencial volta. Ele continua dizendo, olha, versículo 3 ali do capítulo 2. Busquei no meu coração como me estimular com o vinho. Ou seja, eu caí no vício, eu fui encher a cara, eu fui buscar a solução numa Smirnoff, numa Boa Ideia 51, numa Lourinha Skol.
Eu fui buscar o sentido para a minha vida ali, enchendo a cara, nas mesas de bar com os meus amigos. Só que passou, a embriaguez foi, a ressaca voltou, o vazio continua. E daí ele diz, olha, versículo 4, 5 e 6. Eu fiz então para mim obras magníficas, edifiquei casas, plantei vinhas, fiz hortas, jardim, plantei nelas árvores frutíferas de todas as espécies, fiz tanques de água para deles regar os bosques em que reverdenciam as águas. Ou seja, eu vou produzir, eu vou construir coisas, eu vou trabalhar. Se eu vou ser reconhecido talvez por o que eu deixar aqui, eu vou produzir muita coisa, eu vou cair de cabeça no trabalho, me tornar um workaholic, vou trabalhar 12 horas por dia. Quem sabe assim eu consiga suprimir o vazio da minha existência. Quem sabe assim eu acho um sentido para a vida. E nós vemos hoje, tudo isso que eu estou falando, gente, eu tenho visto a nossa sociedade cometer, buscando preencher o vazio do coração. Não parou por aqui, olha só, ele diz assim, versículos 7 e 8. Então eu comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grandes possessões de gado, de rebanho, mais do que todos que houve antes de mim em Jerusalém. Ajuntei também para mim prata, ouro, tesouros dos reis, mais do que todos os reis das províncias. Ou seja, eu vou ficar rico. O sentido da vida está no dinheiro. Eu vou ficar muito rico e podendo comprar tudo que eu quero. Quem sabe eu acho uma solução para a minha vida, poder comprar o carro que eu quero, a casa que eu quero, a mansão que eu quero, ter um apartamento de frente para o mar, quem sabe poder fazer as viagens mais importantes, mais legais que o dinheiro possa me oferecer. Eu vou rodar o mundo, isso vai trazer um sentido para a minha vida. Ele continua dizendo, tudo é vaidade, tudo é vapor. E ele continua, ele diz assim, olha, então eu vou cair nas artes. Ele diz, no versículo 8, então ajuntei para mim cantores e cantoras. Olha só, chamou gente para cantar para ele. Eu vou botar aqui um CD então do Guns N' Roses, vou botar aqui um Michel Teló ia apressar o suicídio, né? Vou colocar aqui uma outra música, vou colocar Adele, vou contratar esse pessoal para tocar para mim. E ele diz que nada disso adiantou. Então, a solução que ele continua falando no versículo 8, adquiri para mim concubinas em grande número. Mais uma vez, reflexo da nossa sociedade, a solução está no sexo. Eu vou pegar uma por dia, eu vou pegar uma cada noite, eu vou virar gay, eu vou virar lésbica, eu vou ir para as casas de swing, eu vou ir para as meretrizes. Mesmo assim, o sábio Salomão não encontrou um sentido para a vida. Eu trago essa primeira parte, uma parte meio depressiva, para tentar abrir os nossos olhos, abrir os olhos da nossa sociedade, que muitas vezes repetimos os mesmos erros que Salomão tentou repetir há 3.000 anos atrás. E você vai ver que o livro de Eclesiastes, ele trabalha em cima disso. Tudo é vaidade, não há nada novo debaixo do sol, tudo se repete. Não adianta ser rico, ser pobre, todo mundo vai morrer. Não adianta ser burro, ser inteligente. Ele mesmo falou que ele tinha pesquisado todas as coisas possíveis, era um homem muito sábio. No fim, os dois morrem. Tudo isso aqui não tem sentido. E lá estava Salomão perdido. Até que no fim de Eclesiastes, eu quero que você abra comigo lá Eclesiastes capítulo 12. Os 2 últimos versículos, parece que a ficha dele cai. Aquilo que ele tinha vivido na sua juventude, as suas experiências com Deus, parece que volta. E olha só o que ele diz então, Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 e versículo 14. Acharam? Amém? Olha só, de tudo o que se tem ouvido, o fim é, olha só a conclusão então, depois de todo aquele discurso que ele falou, olha, de tudo que vocês ouviram aí de mim, eu quero concluir desse jeito, de Salomão. O fim é, teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo ser humano.
porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Irmãos, eu estou falando aqui a conclusão de um homem que teve oportunidade que praticamente nenhum de nós teve. Chegou no ápice do poder, chegou no ápice da fama, no ápice da riqueza, no ápice de tudo o que talvez o homem daquela época e o homem de hoje deseja para si. E a conclusão dele foi essa, porque em nada disso ele achou sentido. Teme a Deus e siga os seus mandamentos. Eu quero dizer para você que a instrução que o nosso sábio Salomão deixa nesse final, depois de tanta crise que ele viveu, continua sendo a resposta para a pergunta: qual é o sentido da minha e da sua vida? Continua sendo, irmão, o sentido da vida é temer a Deus. Ou seja, aí você já está reconhecendo que existe um Deus que é soberano, um Deus que é onipotente, um Deus que sabe todas as coisas, um Deus que tem o controle de todas as coisas, inclusive da minha vida na minha mão. Peraí, se eu temer esse Deus, se eu me render a esse Deus, se eu reconhecer quem é esse Deus, você já começa a entrar no caminho certo, porque nós somos feitos por Ele e para Ele. Aí está a resposta, aí está a solução da nossa vida. E daí ele continua dizendo assim: siga os mandamentos, pois Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Irmãos, eu preciso a cada dia reconhecer que é um Deus que deixou os seus mandamentos, porque Ele sabe o que é melhor para mim. Quando eu falo isso, você pode estar perguntando: pastor Lediel, não sei se você entendeu, mas nós estamos numa igreja. Não sei se você entendeu, mas você está falando para pessoas que estão toda semana aqui. Eu entendi, eu sou pastor, e eu sei que a cada dia o mundo tenta jogar uma venda nos nossos olhos para nós perdermos o temor a Deus e perdermos o reconhecimento perante esse Deus. Todos os dias o mundo, o diabo, outras coisas tentam nos tirar o olhar de Deus. E o que está acontecendo é o que vocês viram ali naquelas reportagens. Irmãos, todo dia eu preciso estar apegado a Deus. Todo dia eu preciso ratificar o meu compromisso com Ele, seguindo os mandamentos dEle, me relacionando com Ele. Sem isso, eu vou dar muito mais crédito para as vendas que o mundo tenta jogar nos meus olhos. Isso através de uma mídia, isso através de pseudos cientistas, filósofos, pseudo sei lá o que, pessoas que acham que o muito saber deles é a resposta para as coisas. E daí nós temos visto aí uma série de ateus, o ateísmo crescendo no Brasil. Nós temos visto também uma série de pseudos pastores, pseudo homens e mulheres de Deus, que têm envergonhado o evangelho, tirado a fé das pessoas em Deus. Nós temos visto muita coisa acontecer, tudo isso para que você perca o seu temor a Deus e perca o seu compromisso com Deus. Eu já vou começar a encerrar a minha palavra. Eu quero mais uma vez aqui ratificar que quando nós entendemos que existe um Deus, que Ele me ama, que eu fui criado por Ele para fazer a vontade dEle, e eu me submeto, ou seja, teme a Deus, eu me submeto, eu tenho temor, reverência, portanto os meus comportamentos, a minha ação, meu modo de agir muda conforme a vontade desse Deus. Irmãos, a nossa vida sai da mesmice, sai da rotina, sai de tudo aquilo que o próprio Salomão já tinha falado no livro de Eclesiastes. A partir do momento que eu me coloco à disposição de Deus, a partir do momento que quinta-feira da vitória não é mais um subterfúgio, não é mais um momento de eu mostrar aparentemente que está tudo bem, que eu estou indo na igreja, que eu estou tentando buscar a Deus, a partir do momento que eu paro de viver de aparência perante as pessoas, eu paro de apenas falar e viver mais a prática com esse Deus, as coisas começam a mudar. Eu começo a ver o mundo na perspectiva de Deus, e daí eu passo a ter novidade de vida. Daí eu começo a entender que a família que eu tenho
é uma família abençoada. É uma família que Deus me deu, e por mais que venha problemas, o meu Deus, esse Deus que eu temo, Ele pode mudar as circunstâncias, e Ele quer me usar para isso. Eu começo a ver que o emprego que eu estou, que as perseguições que eu estou sofrendo lá, é para me moldar, mas também é para mim fazer o nome do Senhor ser glorificado lá. Eu começo a ver o mundo com outras perspectivas, e a minha vida começa a fazer sentido. A minha vida não é mais aquela rotina de casa, trabalho, às vezes igreja, liga a televisão e vai dormir. Irmão, isso mata as pessoas. Isso não é o que Deus tem para você. Deus tem coisa muito melhor. Deus tem muitas bênçãos para a sua vida. Deus quer realmente dar um sentido novo do viver, que você venha acordar a cada dia perguntando para o Senhor: Pai, qual é a tua vontade para a minha vida hoje? O que o Senhor quer que eu faça lá na faculdade? O que o Senhor quer que eu faça na vizinhança? O que o Senhor quer que eu faça na igreja? Mas para isso, eu preciso seguir o conselho de Salomão: tema ao Senhor e obedeça os seus mandamentos. Vamos colocar em pé. Irmãos, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, eu não sei quantas pessoas estão aqui precisavam ouvir isso. Eu sei que algumas pessoas estão aqui precisavam ouvir isso, para que você entenda que tanta coisa que você busca é futilidade, para que você priorize o Senhor. Certa vez um jogador de beisebol muito famoso nos Estados Unidos, ele falou: olha, se alguém tivesse me avisado que aqui no topo não teria nada, eu não teria sacrificado tantas coisas essenciais e importantes da minha vida por isso. Irmãos, o que eu tenho visto, e por isso essa palavra, eu tenho visto nós adultos correndo atrás de muitas coisas importantes, esquecendo as coisas essenciais. É importante trabalhar, é importante ter conforto, é importante ter qualidade de vida, tudo isso é importante. Agora, se esse importante se torna mais importante, está acima do que é essencial, você vai acabar como muitas pessoas que nós temos visto. Muitos artistas, muitos cantores famosos, muitas pessoas que chegaram no topo, mas tiraram a sua vida. Não quero isso para cada um de nós. Não vamos esquecer que o sentido da vida e o essencial é Deus, é buscar a Deus, é fazer a sua vontade, é desfrutar da sua presença, desfrutar do que Ele oferece para cada um de nós a cada dia. Eu quero que você coloque a mão no seu coração agora e nós vamos orar. Se tem alguma pessoa que essa palavra foi direta para você e você quer vir na frente e receber uma oração, você também tem liberdade. Mas eu quero que todos agora coloquem a mão no coração. E nós vamos orar. Para quê? Para que vêndalos que o mundo tem jogado sobre as pessoas caiam por terra. E para que nós venhamos entender que o sentido da vida é Deus, está em Deus. Amém? Senhor, obrigado pela Tua palavra, que nós, Senhor, hoje entendemos e aprendemos com as crises que Salomão passou, e nós mais uma vez, Senhor, reconhecemos que o sentido da vida está em Ti. Tantas teorias apareceram, Senhor, tentando tirar a essência do ser humano, e nós temos visto aí que não tem levado a nada, pelo contrário. Cada dia a humanidade se torna mais distante de Ti. A violência aumenta, a destruição aumenta, o suicídio aumenta. E nós, Senhor, já entendemos que a solução não está no materialismo, no marxismo, no niilismo, no evolucionismo. Senhor, a solução está em Ti. Tu nos criaste, Tu nos vê importante, Tu nos ama verdadeiramente. E nós, Senhor, queremos e estamos aqui, Pai, confirmando e pedindo. Tira, Senhor, as vendas que o mundo tem tentado colocar em nosso viver. Não queremos, Senhor, viver de aparência. Não queremos, Senhor, viver de uma maneira falsa, mas queremos viver um cristianismo autêntico. Queremos se relacionar contigo, Senhor, verdadeiramente. Queremos, Senhor, saber a cada dia os Teus planos para a nossa vida. Queremos, Senhor, realmente
ir e vir, Senhor, conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Queremos, Senhor, amar as pessoas que estão ao nosso redor, em casa, no trabalho, Senhor, na vizinhança, conforme tu amas. Deus, nós entendemos que precisamos, Pai, seguir os teus ensinamentos e estar apegado a ti. Portanto, vem sobre cada um de nós, restaura as nossas alianças contigo, renova as nossas vidas. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. E todos dizem amém.